Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer com vocês uma Aqui Fala, onde eu vou explicar um pouquinho a diferença entre veganos, vegetarianos, flexitarianos, pescetarianos, ovo-lacto-vegetarianos, lacto-vegetariano. Eu vou explicar todas as diferenças dessas nomenclaturas, vou explicar como funciona cada uma e você vai descobrir se você consegue adaptar uma delas para o seu estilo de vida. Então, bora começar! Todos os produtinhos que eu usar durante a maquiagem eu vou deixar linkados aqui na descrição. Eu não vou comentar muito a respeito dos produtinhos, porque senão eu vou perder um pouco a linha de raciocínio. Mas eu vou deixar tudo aqui embaixo, então se vocês gostarem de alguma coisa, vai estar aí. Muito bem, então pessoal, eu vou começar explicando para vocês o que é o vegano, tá? Eu me enquadro como vegana, então eu me denomino como vegana porque eu sou uma pessoa que tirou absolutamente tudo de origem animal do dia a dia. Então o vegano é basicamente isso, é uma pessoa que tem como definição reduzir toda a crueldade animal na medida do possível e praticável. Então o vegano é isso, é uma pessoa que resolveu tirar toda a crueldade animal do seu dia a dia, do seu cotidiano, dentro da medida do possível e praticável. Então, como que funciona o vegano? Ele não é apenas parte da alimentação, ele não veste nada de origem animal, ele não consome nenhuma maquiagem, nenhum cosmético de origem animal. Nós também não consumimos nenhum produto de limpeza, nenhum produto de higiene de origem animal. Então é tudo de origem vegetal e que não seja testado em animais. Porque na medida do possível e do praticável. Porque existem coisas como remédios e vacinas que são testados em animais ou têm coisas de origem animal nos seus componentes. E neste caso nós não temos como evitar. A gente procura não usar quando possível, por exemplo, um medicamento que a cápsula é feita de gelatina. Então, se houver recursos para que nós usemos algum medicamento que não tenha essa cápsula, nós vamos usar. Mas, como aconteceu agora no caso da vacina do Covid, eu acredito que só uma vacina não ia ser testada em animais, mas eu não sei bem como que rolou isso aí. Mas a grande maioria foi testada em animais e a gente estava em meio a uma pandemia, então os veganos também precisaram tomar como responsabilidade pública, como responsabilidade pela vida do próximo e dele mesmo. Aí algumas pessoas podem falar, então o vegano é por hipocrisia, porque vocês acabam consumindo coisas de origem animal. Pessoal, vamos pôr a cabecinha um pouco aí para funcionar, porque nós tiramos tudo de origem animal, vestuário, alimentação. Então nós não consumimos, por exemplo, na alimentação nada de origem animal. Nós não consumimos carne, ovo, leite, mel, nada. Então, vamos por aí, pelo menos 363 dias do ano, nós não consumimos absolutamente nada de origem animal. Agora, quando ficamos doentes, ou como foi o caso, que acontece com a pandemia, nós precisamos usar algo de origem animal para proteger a nossa vida e a dos outros, não pode ser considerado uma hipocrisia, né? Até porque o veganismo, como eu falei anteriormente, ele é na medida do possível e do praticável. Só para deixar claro, né? O vegano é aquela pessoa que não consome absolutamente nada de origem animal, seja na alimentação, seja no vestuário, seja nos itens de higiene, seja nos produtos de limpeza, carros, por exemplo. Se você compra um carro, você não vai comprar com banco de couro, enfim. Tudo que nós pudermos evitar, qualquer coisa, qualquer item com ingrediente de origem animal ou testado em animais, nós vamos evitar. Agora, o que é o vegetariano? O
vegetariano, ele é uma pessoa que vai tirar os ingredientes de origem animal da alimentação. Então isso não se aplica a vestuário, não se aplica às medidas, como eu falei, um banco de um carro, por exemplo, né? A pessoa simplesmente não consome nada de origem animal dentro da sua alimentação. Só que o que acontece? Que popularmente o vegetariano ficou conhecido como o que os veganos chamam de ovo-lacto-vegetariano. O ovo-lacto-vegetariano, este consome ovo e este consome leite, mas o vegetariano, para os veganos, é a pessoa que ela não consome nada de origem animal, que é o que a gente chama de, então, para conseguir diferenciar do popular aí, de vegetariano estrito, consome roupas, produtos de limpeza, produtos de higiene, maquiagem, enfim, que possa ter produtos de origem animal ou foi testado em animais. Agora, o ovo-lacto vegetariano, que é o que então normalmente as pessoas chamam de só vegetariano, é a pessoa que consome ovo e leite dentro da sua alimentação, além de possivelmente também usar qualquer outra coisa que tenha ingrediente de origem animal, como o que eu já citei, né? Como os produtos do dia a dia, de higiene, vestuário e tudo mais. Que normalmente, quando você for pedir uma comida fora, por exemplo, se tiver escrito assim, vegano e vegetariano, então você vai ter certeza que o vegano não vai ter nada de origem animal, não vai ter queijo, não vai ter leite, não vai ter nada, absolutamente mel, né? Não tem absolutamente nada de origem animal. E se tiver escrito assim, vegano e vegetariano, provavelmente o vegetariano vai ter coisas como queijo, leite, mel. É muito nome, eu também acho. Mas, enfim, cada um segue a dieta que mais te convém, que é mais fácil para o seu dia a dia, que melhor se adapta. Então acabam tendo essas várias nomenclaturas. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para esclarecer para vocês as diferenças entre uma linhagem de pensamento e outra. Mesmo dentro da própria linha de pensamento, como os veganos, por exemplo, tem conflitos, tem duas vertentes, né? Então os veganos, eles não concordam em tudo, e é muito importante que vocês pesquisem e descubram linhas diferentes de pensamento de veganismo para ver se essa filosofia se encaixa para você, porque tem veganos que são mais radicais e tem veganos que são um pouquinho mais libertos assim no seu pensamento. Então você tem que ver o que combina com você, e ninguém é mais vegano ou menos vegano porque segue uma linha ou outra. Então existe sim uma treta entre os veganos, tá? E é uma treta assim que, se vocês forem procurar em páginas veganas, vocês vão ver o pessoal discordando sobre o que é veganismo, mas lá no site, né, oficial, então, da filosofia vegana, algo que livre os animais dessa violência na medida do possível e do praticável. Então, não precisa de nenhum radicalismo. Voltando aos nomes, então, porque tem mais, não acabou não. Então, vamos lá. O vegano não consome nada de origem animal. O vegetariano, ele não consome nenhum alimento de origem animal. O ovo-lacto vegetariano, ele só não consome carne, mas ele consome ovo, leite e mel. Mas nós temos também o lacto vegetariano, que então não consome ovo, pode ou não consumir mel, mas ele consome apenas laticínios, né? Então ele consome tudo que for derivado do leite animal. E tem o ovo vegetariano, eu não sei bem se é ovo vegetariano ou se é ovo vegetariano, não sei aí, se vocês souberem deixa aí nos comentários, por favor. Mas é a pessoa então que só consome ovos, ela não consome nenhum tipo de laticínio, pode ou não consumir mel, mas ela não consome nenhum tipo de leite.
Pode ser por uma dieta restrita, pode ser por uma filosofia, pode ser por um ideal, porque nós sabemos que a indústria do leite, ela é uma das que mais judia dos animais. Eu já escutei vegano falando que acha que uma pessoa faz menos mal para um bicho consumindo carne do que consumindo leite. Mas daí precisam pesquisas, precisa verificar melhor. Só que eu acho que qualquer ajuda vale. Então, se você gosta muito de queijo, por exemplo, e você acha que fica viável você no momento tirar apenas a carne, mas manter o queijo, eu fiz isso por muito tempo, tá? Então faz aquilo que for viável para você. Sempre alinhe a dieta, né, a filosofia a você e ninguém mais. Não existe uma religião vegana, não existe um templo vegetariano, então ninguém decide nada e ninguém tem que meter o bedelho aí na vida de ninguém. Cada um segue aquilo que consegue, sempre na medida do possível e do praticável. Então existem as pessoas ainda que consomem apenas mel. Essas também não podem ser intituladas veganas, porque o mel ele explora as abelhas e os veganos, né, nós veganos, não consumimos absolutamente nada que explore nenhum tipo de animal. Então, pra gente, qualquer coisa que precise escravizar o animal, que precise desrespeitar a integridade física do animal, nós não consumimos. Mas existem pessoas que consomem só o mel e não consomem, por exemplo, carne, não consomem leite, ovos, mas continua fazendo uso do mel. E lembrando que apesar de precisarmos deixar enclausuradas as abelhas, né, para fazer o consumo deste mel, dificilmente ele é feito na natureza solto e de qualquer forma teria sido produzido pelas abelhas, então é para consumo delas, não nosso. Mas se é essa dieta que cabe para você, faça. Se é o que você se sente bem, se é a forma que você consegue ajudar os animais neste momento, faça ela e não dê ouvidos a ninguém. E nós ainda temos também os flexitarianos e os piscetarianos ou pescetarianos, eu também fico meio em dúvida na pronúncia. Então, os pescetarianos, eles são as pessoas que consomem como carne apenas o peixe. Tem pescetariano, por exemplo, que não consome laticínios e ovos, consome apenas peixe. E tem os que consomem peixe, ovos, laticínios e mel. Então, são as pessoas que tiraram a carne vermelha do cardápio, né? E não consomem frango também, né? Consomem apenas peixe. Elas alegam, então, que seria por coisas como ômega 3, pela proteína. Enfim, são pessoas que excluíram a carne vermelha, que faz muito mal, que tem um impacto muito grande, né, pro meio ambiente, e continuaram apenas com os peixes. Honestamente, acho que é a dieta que eu menos gosto das que eu falei, porque o peixe ainda é um animal e às vezes nós tendemos a tratar os peixes como se não fossem animais, como se pescar não fosse uma caça, né? Eles morrem sem ar, gente. Então é muito triste. Enfim, cada um ajuda como pode, né? E se fica viável, então melhor que nada. Bom, pessoal, agora eu vou terminar o delineado, porque eu não vou conseguir falar e fazer o delineado ao mesmo tempo, senão vai tremer ele todo. E volto aqui conversar com vocês sobre os flexitarianos. Muito bem, delineado feito, agora a gente pode voltar a bater papo. Agora fica mais fácil, agora eu vou aplicar, ó, só esse objetozinho aqui que o pessoal pensa que é de tortura, né, que é o Curvex. Mas ele faz uma diferença gigantesca nos cílios, eu amo o Curvex. Ó, muita diferença, né? Gente, ele pra quem tem cílios reto, grande, mas reto, tem que usar, senão a máscara, só a máscara não vai dar conta. Mas voltando então, os flexitarianos são aquelas pessoas que elas consomem de tudo, pessoal. Elas consomem todos os produtos de origem animal, mas elas também consomem produtos veganos. Esse uso de produtos veganos é feito com frequência, então sempre que pode ela substitui os produtos de origem animal. Por exemplo, ela vai em uma lanchonete, ela pede um hambúrguer vegano. Ela na casa dela, ela procura consumir produtos à base vegetal.
mas de vez em quando ela consome alguma coisinha aí de origem animal. Então ela não pode se denominar vegana. Eu já vi pessoas falando assim, eu vi num vídeo do Fábio Chaves, uma pessoa falando, eu descobri uma forma mais fácil de ser vegano às vezes, né? O veganismo não é uma dieta, então a gente não sai, a gente não dá uma escapadinha, a gente não come às vezes, né? Não, o veganismo é uma filosofia, é algo que a gente acredita, é algo que nós fazemos na nossa vida, nós levamos para nossa vida, já que é uma forma de não maltratar os animais, né? Então, por exemplo, não dá para eu não bater numa pessoa de vez em quando. Hoje eu não vou bater no fulano, né? Mas amanhã eu vou dar uma palmadinha. Então não tem essa, né? Não tem como você maltratar um pouquinho. Vou maltratar um pouquinho aqui, mas amanhã não vou maltratar. Então é algo que a gente já se conscientizou, algo que a gente já viu que as indústrias fazem mal, que é uma exploração e que não é justo usar espécies que não são a nossa para esse tipo de coisa, para esse tipo de fim, já que hoje não tem mais necessidade. Nós não precisamos nos alimentarmos mais dos animais, nós não precisamos mais fazer testes em animais, na grande maioria dos casos. Essa parte, óbvio, eu não entendo muito, mas acredito que estamos caminhando para não fazermos mais testes em breve, mesmo para vacinas, medicamentos. Acredito que em poucos anos os animais estarão cada vez mais livres de crueldade. Inclusive estão vindo tecnologias incríveis aí, como carne 3D, como carne de laboratório. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é carne mesmo, só que sem exploração animal, não vai precisar matar o animal. Então eles pegam uma coisa, por exemplo, um pelo do animal e vão conseguir fazer carne a partir disso, de uma pena, vamos dizer assim, a pena da galinha caiu, então ninguém nem colocou a mão na galinha, a pena caiu, porque pena cai, né, como cabelo. Aí eles pegam aquela pena, levam para o laboratório e conseguem fazer milhares de carnes através daquela pena, e é carne mesmo, a carne daquela galinha. A tecnologia está avançando para em breve não temos mais que explorarmos animais. No fundo, nós sabemos que é uma coisa ruim, nós sabemos que é algo que não deveria ser feito. É lógico que hoje, com a desigualdade social que nós temos, com tanta coisa ainda, né, que os alimentos não chegam de forma igual para todas as pessoas, a gente entende a necessidade que é ter carne, que é ainda explorar os animais. Mas eu acredito mesmo que no futuro nós acharemos isso um absurdo. A humanidade vai falar, nossa, lembra que eles exploravam animais? Lembra que eles comiam bicho de verdade, né? Que eles caçavam? Eu acho que vai ser uma coisa assim muito fora da realidade, né? Talvez vire até uma iguaria meio estranha. Talvez seja proibido. O que vocês acham? Conta aí nos comentários. Olha como um pouquinho de make já faz diferença, né? Essa maquiagem aqui que eu tô fazendo com vocês é uma das makes que eu mais uso. É a make minha make curinha, é uma das makes que eu mais faço. Só pra dar um realce. Eu no dia a dia não uso muita make. Eu uso assim só pra dar uma tapeada mesmo, né? Cobrir uma falhinha, cobrir uma olheira. Pra falar a verdade, depois da pandemia eu fiquei bem vagabunda. Eu nem me maquio muito mais como eu me maquiava. Antes eu me maquiava todo dia, eu jamais ficava sem maquiagem, porque eu já me maquiava pra ficar pronta, sabe? Porque senão alguém me chamava pra sair, eu não ia sair sem maquiagem.
Então eu ficava pronta, porque se precisasse eu já estava maquiada, mas eu, depois da pandemia, até antes um pouco, eu já estava perdendo um pouco o costume de ter que estar sempre maquiada. Enfim, pessoal, o importante mesmo é ajudar. Não fiquem caindo nessa de polícia vegana. Não sejam um policial vegano. Como a causa fala, cada um exerce o veganismo dentro da medida do possível e do praticável. Eu não canso de repetir isso, não canso de falar isso, porque pra depois eu não criar nenhum policial vegano aí, pra não ficar a gente bisbilhotando, você é menos vegano porque você consome produto que é vegano da Nestlé. Não é a pessoa não consumir o produto vegano da Nestlé. Meu problema é a pessoa querer que as pessoas não consumam um produto que é vegano da Nestlé. Aí é treta para outro vídeo. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo falando só sobre tretas do veganismo. Aí eu explico para vocês direitinho quais são as vertentes, o que cada pessoa acha, o que cada um segue, quais são os fights. Eu falo tudo para vocês. Eu vou passar o batonzinho aqui e depois volto pra gente finalizar o vídeo. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Agora meio que finalizada, bem basiquinha, bem pro dia a dia, nem fiz contorno, só passei uma iluminação, um blush para dar um arzinho de saúde, um batomzão vermelho, um delineadinho bem delicadinho, bem clássico, né? Um gatinho baninho e com aquela pontinha no canto interno que tá muito em alta hoje, eu gosto muito dessa tendência, então por isso eu fiz. Espero que tenha ajudado a entender então o que são essas inúmeras nomenclaturas, brincadeira, mas essas várias nomenclaturas que tem referente ao veganismo e ao vegetarianismo, que você consiga ter achado a vertente mais acessível a você, a vertente que cabe à sua realidade, porque não adianta nós queremos tomar, assim, dar um passo maior que a perna, ir para uma coisa que é muito difícil no nosso dia a dia e acabar desistindo. A gente tem que lembrar a importância que é essa causa, que são sempre os animais e ainda de quebra o meio ambiente. Então são por eles que nós fazemos. Lógico, ajuda na nossa saúde, nosso corpo acaba se beneficiando, o meio ambiente se beneficia, mas o importante mesmo são eles. Você consiga aderir uma dessas vertentes, uma dessas linhas, que seja possível que você consiga se manter. Então, se você ama queijo, por exemplo, não adianta você querer tirar tudo de uma vez, porque você vai sentir falta e vai acabar voltando, né? Você vai acabar comendo carne de novo, você vai acabar falando, hoje eu não aguentei, amanhã eu não aguentei de novo. Recaídas tem, às vezes acontece, eu nunca tive, mas acontece, e se acontecer com você, tudo bem, volta no outro dia. Gente, não é religião, não é seita. Eu já vi gente falando que veganismo é seita. Veganismo não é seita, não tem ninguém te vigiando, você faz por sua total moralidade, por sua total consciência. Então, é seu, é uma coisa sua, é uma coisa da pessoa. Então, o que for viável, o que couber para você, aquilo que você conseguir sustentar, aquilo que você conseguir bancar, aquilo que sua condição financeira for possível, é isso que você tem que fazer. Se é ser vegano, se é ser vegetariano estrito, se é ser ovo-lacto-vegetariano, se é ser flexitariano, que já ajuda bastante também. Imagine você não consumir carne aí 5 dias na semana, não consumir nada de origem animal pelo menos 5 dias na semana, poupa muitas vidas, pessoal. Para vocês terem noção, é implantado, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a segunda sem carne. Então imagina, se só a segunda-feira, se só um dia na semana já ajuda os animais e o meio ambiente, imagina pelo menos 5 dias sem consumir absolutamente nada de origem animal. Ajuda muito. Então faça aquilo que for viável a você. Não tem ninguém te vigiando, não tem ninguém te policiando, não tem ninguém te monitorando. É uma coisa sua, é da sua moralidade. Se a sua consciência diz que você não deve comer carne, se a sua consciência diz que você não deve consumir laticínios ou ovos,
dentro da sua casa, é só você quem sabe, mais ninguém. Então a minha diz: eu não acho certo, não concordo com essa exploração, não gostaria de ser explorado, então não vou explorar o outro. Mas é só você quem sabe e é só você quem diz respeito. E se para você for viável e você puder contribuir e ajudar os animais de qualquer forma, seja muito bem-vindo ao veganismo ou ao vegetarianismo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima!